Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Aleluia, Jesus. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus Abrão e disse-lhe: Abrão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abrão pela manhã de madrugada e albordoou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. Grave bem isso. E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Amém? Até aqui. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, estamos vivendo uma época em que Deus ele tem nos ensinado muito, Deus ele tem nos mostrado muita coisa. Ele tem nos dado direção sobre palavras, sobre coisas que antes ficavam invisíveis aos nossos olhos, a gente não conseguia perceber. E hoje Deus ele tem, pela graça do Senhor, pela misericórdia dele, ele tem clareado a nossa vista. E algo que a igreja hoje ela tem que atentar é procurar entender o que Deus ele está fazendo, o que Deus ele está realizando sobre essa terra, o que ele está querendo que nós como igreja venhamos a fazer, a praticar. Abraão ele foi, a gente conhece essa história, é uma passagem muito conhecida. Abraão ele é considerado o patriarca, foi de onde começou a nação de Israel, foi onde começou tudo. Através da vida dele, Deus ele multiplicou os povos nessa terra e foram criadas as nações. Só que antes disso, Abraão teve muitas provas duras. Abraão ele teve que padecer muito. E algo que Deus falou comigo através dessa mensagem, até outro dia a pastora estava pregando e Deus tocou muito no meu coração, eu tive que pegar uma caneta e anotar ali, porque a revelação que Abraão teve através de tudo isso que Deus estava fazendo era algo muito grande, algo muito maior, porque o que Deus queria explicar para ele era um plano que ele próprio, Deus, estaria fazendo através da vida dele, lá na frente. Abraão ele tinha consciência, ele tinha certeza, quando ele fala que espere aqui, que eu e o moço iremos adorar e retornaremos, ele tinha certeza absoluta que ele ia subir, ele ia fazer o que tinha sido mandado, ordenado, e iria retornar. O que eu entendo com isso, irmãos? Abraão ele teve a compreensão, a revelação do plano eterno que Deus tem sobre essa terra, sobre essa nação, que é o filho dele. Quando Abraão ele tem Isaque, o seu único filho, como a própria palavra fala, o filho que ele amava, que ele ama. E Deus ele pede para ele sacrificar. Abraão ele não tem dúvida, ele obedece, ele sobe. Ele sobe para sacrificar. E no momento exato, onde ele ia descer o cutelo, quer dizer, a faca, ia sacrificar o menino, ouve-se uma voz que manda ele parar.
O que foi que aconteceu naquele momento? Abraão, ele teve a nítida revelação do plano que Deus ia fazer lá na frente com Jesus. Jesus, ele foi sacrificado, ele foi esse filho. E Abraão, ele teve essa revelação lá atrás. Por isso é que ele foi bem-aventurado. Por isso que através da vida dele, Deus levantou nações. Deus multiplicou nações nessa terra. Porque ele teve essa compreensão. Ele teve essa revelação. Foi algo muito forte. Igreja, hoje nós temos que ter a compreensão do que Deus está fazendo. Porque por muito tempo, muitos anos, a gente não compreendeu o propósito de Deus. E por isso essa terra está sendo ferida, está sendo sofrida, porque nós como igreja não atentamos para o plano de Deus. Deus, ele quer edificar um povo sadio, um povo que tem compreensão da palavra dele, do plano dele, do plano eterno. E por muitos anos nós adoramos as coisas de Deus, nós sentimos vontade de vir para a casa de Deus, estamos na casa de Deus todos os dias, mas não temos a revelação do plano, porque a palavra de Deus, ela revela sempre um Deus que quer criar um plano para que seus filhos sejam abençoados e deem continuidade a esse plano. E por muitos anos, muito tempo, a igreja ela não teve essa compreensão. Por isso foi que Deus, agora ele deu um basta, ele parou o tempo, para que nós venhamos a ter essa compreensão. Deus, ele nos fechou nitidamente nas nossas casas, por praticamente aí 90 dias, ficamos aí fechados, e Deus, ele começou a falar muito para aqueles que têm a compreensão desse plano. Abraão, ele foi um desses, na época dele. A terra vivia um desastre, a terra vivia assolada por muitas maldições, e Deus, ele revelou a ele o plano que ele queria lá na frente, porque a palavra vai dizer mais na frente: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus tornaremos a voz, e tomou Abraão a lenha e o holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então Abraão falou, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. O que eu entendo com isso? Quando ele fala isso, que Deus, ele proverá um cordeiro para si, vocês lembram que naquela hora que Jesus, na última hora, ele estava na cruz, ele estava padecendo, ele olhou para os céus, ele falou assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é o cordeiro que Deus, ele como Abraão falou, ele proverá um cordeiro para si. Ali se concretizou um plano que foi dado lá atrás para Abraão e foi revelado lá em Cristo, porque tudo converge em Cristo. Porque a palavra diz que ele é antes de tudo. Antes de tudo ele se fez. Então, assim, ele teve essa revelação lá em Abraão e foi ser conformado lá na frente, na cruz. Igreja, nós como igreja, nós temos que tentar hoje entender o que Deus está fazendo a todo momento. Porque chega de vir para a igreja só para sentar. Hoje, Deus está querendo que a igreja se fortaleça, tenha compreensão da palavra dele, busque o Senhor, faça a diferença nessa terra. Porque para isso foi que nós fomos chamados. Deus, ele tem uma chamada para todos nós, eu tenho plena certeza do que eu estou dizendo. E nós só precisamos entrar nessa brecha, abrir o coração, começar a buscar ele, tentar entender as formas que Deus está trabalhando, que ele está agindo, para que através disso nós começamos a ter compreensão do plano eterno de Deus. Porque
Temos visto muitas pessoas falarem que, fulano é minha cruz, meu marido é minha cruz, meu filho me dá muito trabalho. Entenda uma coisa, irmãos, isso não é a cruz de Cristo. A causa de Cristo é algo muito maior. A causa de Cristo é você buscar pelos drogados, pelos mendigos, buscar pelos os pecadores, fazer algo diferente, porque foi para isso que ele veio. Aquela cruz não foi feita nem para ele, mas ele tomou ela sobre si, porque ele veio resgatar aquilo que se havia perdido. E eu vou revelar algo para vocês hoje nessa noite. Há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, Deus ele tem colocado no meu coração sobre um projeto. Sempre quando eu saía daqui dessa igreja, dessa casa, eu ia embora para minha casa no Gavião, eu passava ali pelo centro, na antiga rodoviária ali, eu via várias pessoas jogadas ali naquele chão, dormindo no frio, passando fome, sujo. Sempre eu falava para minha esposa, um dia eu tenho que fazer um negócio diferente, eu tenho que fazer algo para que essas pessoas sejam alcançadas, porque elas estão esquecidas aqui nessa cidade. E para a glória e a honra do nosso Senhor Jesus, isso tem começado a se confirmar. Está com umas 2 semanas aí que a gente tem começado a fazer um projeto, a gente tem tentado fazer alguma coisa por esse povo, porque isso é a cruz de Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus falou que aquele que quiser vir após mim, largue-se a si mesmo e me siga. Porque isso é fazer a vontade do Senhor, isso é propósito, isso é o plano eterno do Senhor. Para isso é que ele edifica igrejas. Porque entenda uma coisa, por muito tempo a igreja ela teve a compreensão que só ser salvo já estava bom. Só entregar a vida a Cristo e ficar sentado na igreja já era o suficiente. Mas entenda uma coisa, não é essa a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que vocês sejam salvos, isso é verdade. Só que não para por aí. A salvação é só uma porta de entrada. É só uma porta de entrada. Mas tem muito a ser percorrido. Há um caminho muito grande, muito maior a ser percorrido. Ser apenas salvo não é o suficiente. É bom, sim, isso a gente não pode negar. Só que Deus ele quer algo mais. E para isso foi que nós fomos chamados. Eu tenho certeza, com a ajuda de Deus e de alguns irmãos, a gente vai concretizar esse projeto nessa cidade. Eu já queria, desde já, pedir a vocês, algumas pessoas que têm o desejo no coração de ser solidário, de ajudar, que nos procure, sabe? Existe muitas dificuldades. É uma cidade que se preocupa com muitas outras coisas, mas para esse lado social tem pouca gente que se preocupa. Se vocês forem ali no centro, ali na parte da noite, vocês vão ver, principalmente agora, do frio, muitas pessoas lá, largadas, nitidamente largada no frio, com fome, bêbados, drogados, desesperados, procurando uma ajuda, procurando um auxílio e não tem. Sabe? Abram o coração, irmãos. Isso é carregar a cruz do Senhor. Quando você luta por sua casa, por sua família, isso é muito bom, isso é louvável. Mas entenda uma coisa, Deus ele quer algo maior. Deus ele quer colocar em você o desejo de lutar por pessoas, por nações, por cidades. Entendo isso. Não é só no seu ambiente, só no seu lugar. A partir do momento que você tem essa compreensão, você abre a sua mente, abre o seu leque de alcance para alcançar outras pessoas, aí sim, aí você começa nitidamente a levantar a cruz do Senhor. Várias vezes na Bíblia, quando Deus queria falar com o profeta Jeremias, ele falava: Jeremias, o que tu vês? Sempre ele fazia essa pergunta para Jeremias. E hoje sabe o que é que eu vejo? Eu vejo um lugar, eu vejo uma cidade em que Deus escolheu. Em que Deus escolheu, não foi por acaso, para fazer diferença. Fazer a diferença. Não só aqui, mas em muitos lugares. Entenda uma coisa, irmãos. Essa cidade não foi escolhida por acaso. Deus ele tem um propósito com esse lugar aqui. Muito grande, irmãos. Acredite no que eu estou falando. Essa cidade aqui, ela não foi escolhida por acaso. Existem vários projetos no nosso coração, no coração da nossa liderança, nosso pastor, que em breve vocês vão ficar sabendo.
E Deus ele começou a edificar. Eu vejo, pastor, que aqui é um centro. Aqui é como se fosse um polo, onde vai ser enviado, onde vai ser lançado pessoas. E essas pessoas somos nós. Somos eu, vocês, os obreiros, somos nós. E agora o que está acontecendo? Deus ele parou, botou nós para sentar, ouvir e se preparar. Entender a vontade dele, entender o propósito. Quando nós estivermos preparados, quando nós estivermos fortes, daí então o Senhor vai começar a mandar, vai começar a enviar, porque existe uma ponte. Deus está sempre falando sobre uma ponte. A ponte é um lugar que liga uma cidade a outra, um estado a outro, um país a outro, uma nação a outra. E essa ponte ela está prestes a ser atravessada, porque o Senhor ele tem pressa. Ele tem pressa para alcançar pessoas, alcançar lugares, alcançar regiões próximas. Eu vejo fazer primeiro aqui. Eu vejo que Deus ele quer fazer primeiro aqui, porque de nada adianta nós abençoar um lugar lá longe, muito longe, quando o nosso vizinho está sofrendo. Primeiro ele quer fazer aqui, ele vai fortalecer, ele vai abrir os olhos, vai dar entendimento, depois ele vai enviar. Ele vai enviar pessoas específicas para lugares específicos. Entendam isso, entendam o seu chamado. Deus ele está preparando, Deus ele está chamando alguns, missionando outros, e está chamando, venha porque eu tenho uma grande obra, e eu quero que você esteja inserido no que eu estou fazendo, porque nós podemos fazer coisas que Cristo fez, podemos falar coisas que Cristo falou, e mesmo assim não ser parecido com eles. Nós temos que hoje nos tornar o que fomos chamados para ser. Nós temos que nitidamente se tornar a voz do que clama, buscar por pessoas prováveis, pessoas que ninguém dá valor, porque Deus ele adora investir em pessoas que ninguém dá valor. Ele tem prazer, porque nós aqui, irmãos, antes de estar aqui, tem algumas pessoas aqui que me conhecem, antes de estar aqui, ninguém me dava valor, eu não tinha valor para ninguém, mas Deus ele achou de investir nos improváveis. Ele tem prazer em investir em pessoas que perante a sociedade não são nada, não são ninguém, mas Deus ele tem prazer em fazer, para dizer, porque ele é quem faz, ele é quem levanta, ele é quem fortalece. E agora nós estamos vivendo um período de reforma onde Deus ele está fazendo uma perícia. Ele está fazendo a perícia, está procurando onde estão os defeitos, aonde precisa ser fortalecido, aonde precisa ser arrancado, para que daí então, quando essa perícia passar, começar a reconstrução. E já começou. Deus ele está começando a edificar coisas. Ele vai edificar muita coisa. Em primeiro lugar, ele vai edificar o nosso coração. Ele vai edificar o nosso modo de ver as coisas, o nosso modo de começar a desenvolver, o modo de ouvir a voz do Senhor. Quando tudo isso estiver preparado, ele vai a trabalhar e enviar pessoas para fazer a vontade dele, o propósito dele. Busca o Senhor, irmão. Entenda o que Deus está falando. Toda a palavra que está saindo desse altar aqui é direcionada para isso. Fortalecimento, compreensão, arrependimento. Busca o Senhor. Toda a palavra que está saindo daqui, desse altar aqui, em direção a essas coisas que Deus está fazendo. Porque não adianta a gente ser zeloso das coisas de Deus, mas entendimento. Deus ele quer que nós venhamos a ter entendimento. O apóstolo Paulo fala em Romanos 10, 2, que a nação de Israel era uma nação muito zelosa por as coisas de Deus, porém sem entendimento. Quando ele fala isso, ele fala dele mesmo. Ele está falando dele próprio, porque por muitos anos ele foi zeloso. A Bíblia fala que ele era um homem zeloso, só que sem entendimento do reino de Deus. Porque se você tiver muito conhecimento, sem o entendimento do que Deus está fazendo, do propósito dele, de nada vale. Quando o apóstolo Paulo teve essa compreensão, Deus ele fez ficar cego, para depois reabrir os olhos dele, foi uma figura. Nitidamente foi uma figura ali. Deus ele diz, você está cego. Depois ele abre os olhos dele novamente, e daí então ele começa a entender o que Deus estava fazendo, o que Deus queria dele.
porque ele era um vaso escolhido. Hoje ele está escolhendo vasos aqui. Da mesma forma que ele fez com o apóstolo Paulo, ele vai levantar pessoas para fazer diferença. Ele vai levantar isso o tempo todo, irmãos, porque ele tem pressa. A obra dele não pode parar. Nós estamos numa grande obra e não podemos parar. E Deus ele vai trabalhar. Só precisamos entrar nesse lugar de compreensão e de entendimento do que Deus está fazendo.